como escrever seus desejos da forma correta para realmente conseguir manifestá-los, né? Esse vai ser o nosso assunto nesse vídeo, né? Se você está chegando nesse canal agora, a minha proposta aqui é fazer vídeos completos sobre um assunto, tá? Então aqui vai ser um vídeo onde a gente vai aprofundar realmente nesse tema e eu vou te explicar, eu sigo sempre essa lógica, tá? Você precisa primeiro entender aqui o porquê, o que e depois ver na prática como fazer. E é exatamente a minha proposta aqui para você nesse vídeo. Então, independente do que você quer manifestar em sua vida, se é mais dinheiro, se é no quesito relacionamentos, se é no quesito saúde, isso que eu vou explicar aqui para você vai funcionar perfeitamente. Ok? Bom, eu sempre gosto de mostrar que eu sempre tenho um caderninho, tá? Porque como é um vídeo completo, né, não vai ficar a ideia toda organizada aqui na minha cabeça, então eu organizo aqui primeiro, depois a gente vai conversando aqui. E o primeiro passo para a gente entender isso, tá? O que facilita realmente para que as coisas aconteçam, é bem provável que você precise ressignificar a manifestação. Por que isso? Bom, eu comecei a ter contato com esse tipo de assunto há cerca de 10 anos atrás, né? Hoje não se usa muito o termo lei da atração, né? Mas quando isso começou a se popularizar, foi isso aqui, através do filme O Segredo e tal, então se falava sobre lei da atração. Comercialmente e tal, é um termo interessante, mas ele não explica na prática como as coisas acontecem. As coisas acontecem, né? Por quê? A atração ela dá ideia exatamente disso, né? De você atrair uma coisa. Eu costumo dizer que quando eu comecei a fazer os exercícios sobre isso aqui, eu meio que tentava puxar as coisas mesmo, sabe? Eu ficava mentalizando e como se fizesse assim, ó. Exatamente pelo termo lei da atração, né? Então, você não atrai. E aí veio esse termo de manifestação, né? Que é uma ideia, vamos dizer assim, melhor do que a atração, mas da mesma forma ela dá a ideia, o manifestar da ideia de uma coisa aparecer, né? Então a manifestação dá essa ideia. E hoje a linha que eu sigo todos os vídeos aqui, o que eu vou falar com você, é uma linha mais voltada para o acesso, tá? Então, eu continuo usando aqui manifestação nos títulos e tudo mais, porque é como normalmente as pessoas buscam e entendem isso. Mas hoje eu entendo isso como acesso. O que eu quero dizer com isso? É isso aqui, olha. Cada risquinho desse aqui é uma realidade existindo nesse exato momento, tá? Eu estou gravando esse vídeo no domingo, dia 1º de março, e agora deve ser umas 10 horas da manhã, tá? Então, ó, domingo, 1º de março, 10 da manhã. Neste exato momento está acontecendo isso. Existem todas essas realidades como possíveis. Todas essas realidades como possíveis. Uma forma de a gente entender isso aqui, uma forma simples, né? É como se isso aqui fosse um rádio, né? Isso aqui fosse um rádio. E você tem todas as possibilidades de rádio para você ouvir aqui, ó. Rádio 1, rádio 2. Só que você só ouve uma. Você só ouve a que você sintoniza. Você só ouve a rádio que você sintoniza, mesmo tendo inúmeras possibilidades. Então, isso aqui, entender isso facilita até o que você vai escrever, tá? Por isso que eu estou te explicando isso aqui. Se você tiver ainda essa ideia de a manifestação, de a coisa brotar, ou a ideia da atração, o próprio conceito ele já dificulta as coisas de acontecerem, tá? Então, você acessa.
Tá, Fabrício, mas como que eu acesso isso? Baseado no o que você acredita estar vivendo. É assim que você acessa. Então, uma rádio, você acessa ela, vamos colocar aí um rádio, né? Um rádio antigo, onde você virava o dial ali. Então vamos supor que, ó, eu conectei aqui no 98.3, que é isso aqui. Na nossa analogia aqui, o 98.3, vamos supor que seja onde eu sinto prosperidade. Tá? E existe aqui, vamos colocar aqui que seja o 97.3. E aqui eu sinto falta. Né? Se eu sinto falta, eu me conecto com essa realidade aqui, onde a falta realmente acontece. Se eu me conecto, ou se eu emano que eu estou em prosperidade, eu me conecto com isso aqui e logo eu vivencio isso. Então, isso aqui é a primeira coisa que é muito importante ficar claro, ok? Você não atrai, você não manifesta, você acessa. E só entender isso facilita muito, né? Vamos imaginar a ideia de, vamos supor, eu quero ter uma casa, né? Então, em vez de você pensar na ideia de atrair a casa, de manifestar a casa, não, é acessar, ou seja, a casa já existe, é como se eu vou abrir a porta e entrar. Basicamente é isso, tá? Bom, entendido isso, então, como é que você acessa aqui baseado no o que você acredita estar vivenciando, não é isso? Então, aí a gente já vai para um próximo ponto aqui. A gente vai para um próximo ponto, que é o ponto das crenças, né? Então, eu acesso o que eu acredito estar acessando. Então, o que eu preciso mudar para eu ver a realidade diferente? O que eu acredito. E aí, a escrita que a gente vai usar aqui, que eu vou te mostrar exatamente o como escrever, quanto tempo, vai ficar tudo claro aqui, tá? Mas eu preciso contextualizar aqui para que chegue lá realmente fazendo todo sentido. A gente vai usar a escrita para mudar a crença. Então, como que as crenças são formadas? Basicamente de duas formas. Primeiro, através da repetição, né? Então, e aí isso aconteceu especialmente quando a gente era criança ainda, até ali os 8 anos de idade, tudo aquilo que a gente ouviu repetidamente, ou que a gente viu repetidamente, a nossa mente aceitou aquilo e falou, isso é a verdade, é assim que as coisas funcionam. Então, a nossa crença foi criada, uma das formas foi através da repetição. A segunda é através do forte impacto emocional, né? Aí isso aqui, no último vídeo que eu fiz aqui do canal, onde eu falo como que a lei da suposição me fez perder 200 mil reais, o que aconteceu comigo lá foi uma crença através de um forte impacto emocional. Se você quiser ver, depois quer terminar aqui, assiste lá. Mas o que aconteceu basicamente, né? Uma pessoa falou comigo que eu era uma fraude e etc. E eu aceitei aquilo. Aquilo bateu tão forte que entrou diretamente no meu subconsciente. Eu aceitei aquilo, logo eu acessei aquela realidade. E aí, enfim, várias coisas aconteceram de negativas após isso, né? Então, por que é importante você entender assim? Entender isso? Porque a mesma forma como as coisas foram criadas é a forma onde elas são recriadas. Então você vai recriar da mesma forma como criou. Só que isso aqui não é uma coisa simples, né, de você fazer sozinho, né? A maioria das vezes o forte impacto emocional, infelizmente, na maioria das vezes ele é negativo.
Então, na maioria das vezes acontece crenças, são traumas que vêm através de um forte impacto emocional, ou pode acontecer algo positivo, mas aí é raro. Por exemplo, né? Uma coisa que transformou completamente minha vida foi quando a mãe do meu filho falou que ela estava grávida. Aquilo ali me deu um forte impacto emocional gigantesco, algo maravilhoso e tal, e mudou minha vida aquilo ali. Só que é uma coisa que acontece, né? Não é uma coisa muito de você conseguir induzir. Então, por que a gente vai usar aqui? Eu vou te ensinar como usar a escrita. Porque na escrita, a gente vai usar essa estratégia aqui. Então, eu vou usar a estratégia da repetição para realmente criar novas crenças, para que essas novas crenças, a partir dessa nova crença, eu acesse a realidade que eu desejo. Beleza? Bom, então é preciso, né, contextualizar isso daqui para que todo o restante aqui realmente faça sentido, né? Tá. Aí, antes de a gente falar o que escrever, isso aqui é uma coisa muito importante. Eu chamo isso aqui de técnica da escada, só que não é... técnica da escada. Só que não é a técnica da escada, existe uma técnica da escada que é o do Neville Goddard, né? Eu posso até falar sobre essa técnica aqui algum outro dia, mas a ideia não é essa. A técnica da escada que eu quero dizer aqui é o seguinte, vamos desenhar aqui de forma nada profissional uma escada, né? O que acontece muitas vezes? Você está aqui, nesse degrau, e o que eu quero? Eu quero fazer isso aqui, ó. E isso aqui, eu não vou dizer que isso não é possível, tá? Serei irresponsável. Isso aqui é o que muitos chamam do salto quântico. Não é que isso não é possível. Só que, cara, isso é 99,9% das vezes não é possível. Tá? 99,9% não é possível. De você sair de uma completamente adversa para uma completamente maravilhosa. Na maioria das vezes não funciona assim. Então, o que eu vou te sugerir aqui de usar essa técnica da escada é o quê? É você querer o próximo degrau. Tá? A forma mais fácil de você usar esses princípios, né? Acabei encostando o pincel no sofá aqui. A melhor forma de você usar esses princípios é você buscando acessar uma realidade que seja mentalmente mais acessível. Porque é verdade, tá? Tem quem fala assim, olha, para o universo não tem diferença de R$1.000 para R$1.000.000. Para o universo não tem diferença. É verdade. Só que para a sua mente tem. Sabe? Então não adianta eu trabalhar com a utopia aqui de, não, para o universo é tudo... Não, cara, não é bem assim. Existe a mente, existem as crenças que... né? Então, eu sempre sugiro que você trabalhe com um próximo passo. Ok? Então, o que eu vou te explicar aqui a partir de agora, da parte da escrita, é como que você acessa um próximo passo. Ok? Bom, vamos imaginar que o próximo passo que você queira, isso aqui, né? Tem um detalhe, tá? Tem um detalhe. Tem algumas coisas que são, por exemplo, quando a gente fala de dinheiro, né? É uma coisa que vai mais uma escala assim. Quando a gente fala, por exemplo, de saúde, às vezes é uma coisa diferente, é uma cura mesmo. Então existem essas diferenças, tá? Eu foco mais aqui na questão financeira, então vamos trabalhar mais com esse objetivo. Vamos imaginar que o objetivo seja alcançar R$30.000 por mês, né? Aí eu tenho um ganho, por exemplo, tá? Tenho um ganho hoje de 10 mil, eu quero alcançar 30 mil. Então vamos colocar isso? Vamos colocar isso como objetivo? Porque o primeiro, se eu quero usar aqui essa técnica da escrita, a primeira coisa que eu preciso é saber exatamente o que eu quero. Isso é um princípio, tá?
E nesse exemplo aqui, o que eu vou querer é isso, 30 mil por mês. Só que aí existem duas coisas, duas crenças para que eu realmente alcance isso. O que todo mundo, né, a maioria das pessoas já sabe? Olha, eu preciso acreditar que já tem, né? Você já ouviu isso várias vezes, né? Então, ó, se eu quero acessar essa realidade onde eu já faço 30 mil por mês, eu preciso acreditar que eu já estou lá. Ok. Só que isso é um segundo passo. É um segundo passo. A primeira crença aqui é isso precisa ser possível. Quase ninguém foca nisso aqui. É o que eu falei da escada. Ela já quer ir de uma coisa para uma outra que às vezes não vai fazer o menor sentido. Uma outra que ainda na sua mente não é possível. Tá? Então, o que eu vou trabalhar aqui com você na base da escrita é relacionado a essas duas questões. Primeira, para que você aceite que aquilo é possível. E a segunda, aí sim, para que você acredite que já tem. Ok? E o que a gente vai usar para isso, né? Nós vamos usar aqui as afirmações. Tá bom? Se você nunca ouviu falar de afirmação, uma afirmação é uma afirmação em formato de pergunta. Ok? Isso é uma afirmação. Então, afirmações, você provavelmente já conhece. Eu sou isso, eu sou rico, eu sou magro, eu sou inteligente, eu sou... Isso é uma afirmação. Uma afirmação seria: por que eu sou? Ou como, etc. Tá? Isso que assim que funciona uma afirmação. Depois a gente vai entrando aqui nos assuntos, né? E acaba que entra uma outra linha aqui. Depois eu vou fazer um outro vídeo explicando detalhadamente sobre essa questão das afirmações, tá bom? Mas, de forma simples, a nossa mente, o nosso subconsciente, ele aceita melhor uma pergunta do que uma afirmação direta, tá? Em resumo, é isso. Ele aceita melhor uma pergunta, ele aceita melhor por que eu sou tão próspero do que eu sou próspero. A nossa mente aceita melhor isso, tá? Nesse outro vídeo, de forma mais detalhada, eu posso explicar realmente ali o porquê disso tudo, ok? Bom, então a gente vai usar aqui as afirmações. E aí, existe uma afirmação para nosso primeiro objetivo, que lembra, o primeiro objetivo é que seja possível. E aí a primeira que eu chamo do PPP. Isso aqui significa porque é perfeitamente possível. Então vamos imaginar, lembrando, nosso objetivo é acessar a realidade onde eu já faça 30 mil reais por mês. Mas antes disso, eu preciso acreditar que é possível acessar isso. Você só acessa uma coisa que na sua mente ela vê como algo que é realmente assim, olha, tá muito perto. Você acessa aquilo que a sua mente vê como muito perto. Então, primeiro é isso, colocar perto. Colocar perto é o quê? Ver que é possível, tá? Então, qual que seria a afirmação aqui? Porque é perfeitamente possível. Aí eu gosto de colocar, por exemplo, muito em breve. Porque é perfeitamente possível, muito em breve, eu estar fazendo 30 mil reais por mês. Porque é perfeitamente possível, muito em breve, eu estar fazendo 30 mil reais por mês. Essa é uma forma de eu criar
a crença do é possível. E eu vou te explicar daqui a pouco como fazer na prática a repetição, quanto tempo, etc. Ok? Mas vamos nos atentar aqui agora a esse ponto aqui, o que usar, ok? Então, ok, você vai usar isso pelo tempo que eu vou te explicar. E aí depois vem aqui, deixa eu ver se aqui tá pegando, tá, né? Depois a gente vem aqui na formação, que é como eu consegui. Né? Como eu consegui. O como eu consegui, aí ele já é para trazer a ideia do já é de fato. Né? Como eu consegui tão rapidamente chegar aos 30 mil reais por mês? Como eu consegui tão rapidamente chegar aos 30 mil reais por mês? Essa é uma forma de criar a consciência de acreditar que eu já vivencio essa realidade e, de fato, vivenciá-la. Tá bom? Então, espero que esteja fazendo sentido aqui, tá? Você precisa entender que antes do o que escrever, antes do como, né, na verdade, é o que, é o momento certo, né? Então, cada pessoa tem ali a sua individualidade, tá? Por isso que, e daqui a pouco eu vou explicar aqui para vocês algumas formas que eu posso te ajudar a acelerar os resultados com relação a isso. Eu vou explicar os produtos aqui que eu tenho, mas um dos meus produtos, o principal deles, que é o método subliminar, ele é o que? É algo individualizado, porque eu te falo, não existe uma fórmula assim que vai seguir, que vai transformar a mente por completo de qualquer pessoa, porque cada pessoa tem um nível mental diferente, é óbvio, né? Então, não adianta eu passar uma coisa aqui que vai ser, nossa, isso aqui vai funcionar para todo... Não é simples, porque cada pessoa está em um estágio, ok? Então, identifique qual estágio você está. Eu estou no estágio de crer que é possível, ou estou no estágio de já falar que eu já estou ali naquele, né, que aquilo já é de fato a minha realidade. É preciso fazer isso primeiro. Bom, agora como que você vai fazer isso, né? Quanto tempo? Como que eu faço? Isso aqui também é uma coisa que assim, existe uma palavra que a gente normalmente não gosta muito, né? Que é o depende, né? Depende. Deixa eu só ver aqui se eu estou seguindo. Já tem tempo que eu não olho a minha cola aqui. Às vezes eu estou deixando passar alguma coisa. Informações, é possível. Ok. Gente, minha letra tá tão feia que nem eu estou entendendo. Será que vocês estão entendendo o que eu estou escrevendo aqui? Porque eu escrevo um negócio aqui que nem eu estou entendendo. Tá. Entendi. Beleza. Por que eu falo aqui que depende, né? Porque é a mesma coisa que falar assim, olha, quanto tempo leva para se perder 5 quilos? Cara, depende, né? Depende de uma série de fatores, tá? Então eu vou te explicar aqui uma forma para você seguir, mas pode ser um pouco mais, um pouco menos. Primeira coisa que você precisa saber são os melhores horários, né? Os melhores horários para você fazer um processo de reprogramação mental, o melhor deles, o 01, é à noite. E aí quando eu falo noite é porque a maioria das pessoas dorme à noite. Tem as pessoas que dormem à tarde, enfim, mas é o antes de dormir, tá? É o melhor momento. Por quê? Depois que você dorme, seu subconsciente ele continua trabalhando ali com as coisas, né, com as informações que foram inseridas por último na mente, tá? Então, é o melhor momento possível. E o segundo melhor é logo após acordar, né? Onde você tá ali ainda meio sonolento, meio, né? Não, porque o que atrapalha é a consciência, né? O consciente, a lógica atrapalha. Então, se você quiser fazer isso de uma forma muito lógica,
boa parte das vezes não vai funcionar, ok? Quanto tempo? Cara, eu vou colocar aqui uma média de 30 dias, tá? O que eu faria se eu fosse usar aqui a escrita? Primeiro, lembra que o princípio é a repetição, tá? Eu gosto de usar isso através de áudios, né? O convite que eu vou fazer para você aqui no final do vídeo é para você conhecer as minhas ferramentas de áudio, que são a forma mais fácil e rápida ali de a coisa realmente acontecer. Por que eu estou explicando aqui para você na escrita? Porque qualquer pessoa consegue, né? Um áudio, às vezes, você não tem o conhecimento técnico ali de como fazer e tal. A escrita é mais simples, né, nesse sentido. Então, o que eu faria? Eu repetiria pelo menos 10 vezes. Tá? Iria escrever ali, 10 vezes. Eu preciso criar a consciência do é possível. Porque é perfeitamente possível, muito em breve estar fazendo 30 mil por mês. Porque é perfeitamente possível, muito em breve. Eu farei isso pelo menos 10 vezes. Pelo menos. Tá? Quando? Logo depois de acordar e antes de dormir. Por quanto tempo? Uma média de 30 dias. Aí você vai precisar avaliar. Vai chegar um momento que não vai fazer sentido mais. Você vai ver que, eu já acredito aqui que é real mesmo, que já é possível mesmo. Então não tem por que ficar repetindo. Vai uma coisa mais de você perceber do que do tempo em si, ok? Agora, existe um detalhe aqui que isso aqui muda tudo, tá? Isso é muito importante, que é o quê? Às vezes eu quero, né? Falar assim, então beleza, eu vou escrever tudo isso e eu vou escrever até que isso aconteça. Enquanto não acontecer, eu não vou parar de escrever. Não faça isso. Porque aqui existe um processo, que é o processo do soltar. O soltar você vai repetir, você vai criar essa crença e você depois não vai fazer mais nada. Então eu vou parar de repetir antes de fazer os 30 mil por mês? Sim, exatamente isso. Por quê? É pensar, né? Se você já estivesse fazendo os 30 mil, você estaria escrevendo aquilo? Não, né? Então aquilo é para que a crença entre. Se você continua escrevendo ali, o que acontece? Chega um tempo que você fala assim, nossa, não, isso aqui não funcionou. Não funcionou, então vou deixar para lá, não vou fazer mais nada, desanima, né? Você fica ansioso com o resultado. Então, o soltar faz parte também da técnica da escrita. Então você escreve por um tempo, ou ouve um áudio por um tempo, ou qualquer coisa que seja, e depois solta. E depois não faz nada. Como eu disse, né, pessoal? Cada coisa aqui, ela entra um assunto, por exemplo, esse assunto do soltar é um assunto grande, é um assunto que existe toda uma explicação. E eu posso e vou fazer um vídeo depois explicando somente isso, tá? Porque se a gente for entrar nisso aqui, né, vai mais meia hora aqui de vídeo, vira um documentário. A ideia não é essa, né? Então, acredito que aqui já ficou bem claro o que você deve fazer. Resumindo o que a gente conversou aqui, entenda que você não cria, você não manifesta, você acessa algo que já existe. Você acessa isso através da crença, através do eu já acredito que estou acessando. E você muda isso através das afirmações. Em resumo, é isso que a gente conversou nesse vídeo. Bom, você quer uma forma de facilitar os resultados? Aí eu disse aqui, né, que eu tenho um método chamado método subliminar. O método subliminar, o que eu faço aqui? Primeiro que, como eu disse, ele é algo individual, né? E é personalizado, né? Ou seja, eu crio áudios de hipnose feito exclusivamente para você, para ativar a identidade de prosperidade, eliminar os bloqueios, tudo baseado na sua história, né? No que você vem enfrentando atualmente. Então, existe isso aqui, existe esse processo.
é algo para quem quer uma transformação completa, tá? E existe agora um outro produto aqui, que esse aqui, o nome dele é até um nome, eu gosto, tá? Para quem já me conhece há mais tempo, eu gosto de nomes fortes. O nome desse produto aqui é Ativador de Dinheiro Inesperado. Essa é a versão 2.0, tá? Desse produto. Eu já fiz a versão 1.0 há... Poxa, quanto tempo atrás? Acho que foi 2020, eu acho, num outro canal, né? Enfim, literalmente milhares de pessoas já fizeram. Tem vários depoimentos, tem aqui abaixo, né? Os depoimentos. O que é isso aqui? Usa a mesma lógica do método subliminar, só que é para um objetivo específico. O objetivo específico é o seguinte: você provavelmente está fazendo coisas aí que já deveria estar te dando mais dinheiro, mas você está com uma trava. E essa trava é porque você acredita que está travado e porque você está emanando coisas negativas, você está numa frequência negativa. O que o ativador faz? Ele te coloca numa frequência de já está tudo bem, e aquilo que você fala que está travado, você ouve já destravou. Basicamente isso, tá? É um produto barato, é um produto de entrada, então eu sugiro, se você estiver, a maioria das pessoas, né, tem uma situação financeira um pouco mais limitada. Se é o seu caso, comece por esse produto aqui, você já vai ver resultados. Tem um link aqui, tem garantia, enfim. Ah não, Fabrício, cara, eu quero a transformação completa da minha mente. Aí tem aqui o método subliminar, tem um link aqui com todos os detalhes, ok? Fez sentido isso? Deixa aqui um comentário para mim falando o que você tá achando. Eu falo muito aqui nesse canal sobre identidade, aí eu vou te falar uma coisa aqui, para alguns pode ser até um pouco estranho, mas é a verdade. A minha proposta, a minha identidade hoje é de ser a pessoa que explica sobre esse assunto de forma mais clara possível. Eu afirmo que eu já estou nesse lugar. E eu quero que você coloque aqui se realmente estou conseguindo atingir esse objetivo. Ficou muito claro aqui para você? Ou ficou uma coisa que, nossa, ficou avançada até demais? Coloca aqui que eu gosto de entender. Esse assunto eu falo para pessoas que querem praticidade, que querem entender as coisas de forma simples. Não adianta eu pegar e falar isso de uma forma muito complexa para que, parecer aqui inteligente demais e ninguém entender coisa nenhuma. Então, coloca aqui para mim se ficou claro aqui para você também nesse sentido, ok? É isso, um abraço, dê um like no vídeo, se inscreva no canal, a gente se vê em um próximo vídeo.